E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como entender essa dinâmica técnica do gráfico. Aqui você vai aprender como analisar cada setor do gráfico e entender esses movimentos técnicos que o gráfico te apresenta. Para quem não me conhece, eu sou Cadu Rinaldi, eu sou o seu professor tutor e aqui você vai ter esta ideia, este entendimento, tecnicamente falando, de como se comportar diante do gráfico. Então eu te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho de notificações, para que você não fique de fora de nenhuma aula. Todos os dias eu subo conteúdo aqui para vocês, todos os dias eu trago algo para que você consiga encaixar dentro aí dos seus estudos, para você, por mérito, crescer na sua forma de operar, na sua forma de analisar, para que você consiga aí entender realmente como é que funcionam os gráficos, para que você tenha conhecimento técnico suficiente para fazer as suas negociações. O mercado vai fechar, vamos ver? Fechou. Perfeito, aquilo que a gente esperava. Aí você fala assim, Cadu, mas você fez uma marcação aqui, ó, e o gráfico não chegou na sua marcação e você já fez uma venda ali. Tá bom. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Antes da gente analisar o porquê da entrada, gostaria de dizer para vocês que eu tenho um e-book aqui, ó, totalmente gratuito para vocês estudarem, né? Que são padrões, os padrões de candles aí, são os padrões de vela, pessoal, eles são sinais internacionais de como você deve entender o momento ali do preço nas regiões. Então, isso é algo que tem que ser conhecido de todos têm que entender como é que funciona um padrão de vela. Então eu deixo esse book aqui inteiramente grátis. São 36 páginas, onde eu falo de 16 padrões de velas que todo trader tem que saber. Baixe, para baixar é simples. Você vem aqui, ó, no meu canal. Você vem aqui, ó, no meu canal oficial, nos links oficiais. Você vai encontrar aqui, ó, o meu canal do Telegram, onde este book está fixado para ser feito o download. Você vai encontrar aqui também o meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida sobre a área do aluno. Você vai encontrar o meu Instagram para me seguir lá e tirar alguma dúvida, caso você tenha alguma dúvida sobre a área do aluno. E tem também aqui o link de acesso à área do aluno, para você fazer aquisição, se tornar um aluno e aprender como analisar o gráfico. Abaixo de cada videoaula eu deixo aqui também os links oficiais. Então, uma vez que você acessar aqui, ó, o canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, você clica sobre ela e você vai ver dois links. E aí, um dos dois links que você clicar, você faz o download aí para você. Depois você pode imprimir, encadernar, tem muitos alunos que fazem, né, um caderno de estudos. Aqui dentro do meu canal do Telegram, pessoal, você só vai ver duas coisas. Vai ver resultados de alunos e as aulas que eu subo todos os dias aqui no canal. Assim como o Marcelo, ó, batendo meta, aula que eu subo aqui, como eu subi ontem aqui no canal, tirando dúvida de um seguidor aqui do YouTube, tá? Por isso que eu falei a respeito dessa aula. Aqui, ó, olha só o testemunho do William. O William, se ele estiver por aí no chat, o William é um daqueles rapazes que já tinha feito alguns cursos por aí e não chegou a lugar nenhum. E aí o William, ó, boa tarde, professor. Fiquei alguns dias sem operar, voltando hoje. Tá lá, análise gráfica é vida. Receba a minha eterna gratidão pelo conhecimento que o senhor transmite. 2 operações, uma com o indicador e o indicador Hunter e outra sem. O indicador é uma ferramenta super didática. Exatamente, William. O indicador foi desenvolvido para isso mesmo,
para você que, ao analisar o gráfico, ele seja uma ferramenta auxiliar ao tal ponto de que ele esteja fazendo toda a análise para você e você só tem que tomar a decisão. Perfeito, então ele está aí, ó, batendo sua meta, cheio de gratidão. O Marcelo de novo, ó, o mesmo Marcelo que postou meta à noite, já tinha postado durante o dia. Aqui o Gleidson batendo meta, Kenny aqui batendo meta, ó, nos últimos 7 dias. Aqui o José, olha que sequência linda, né? Altamente lucrativo, seguindo o plano, isso que é o perfeito. Aqui é o Emerson batendo meta, dando algum testemunho. César também batendo meta, ó, fazendo uso do indicador. Você que queira fazer uso do indicador, lá no módulo 13 tem aula sobre o indicador, eu mostro o que ele faz, como ele funciona. Caso seja viável para você e você queira fazer aquisição, é só entrar em contato. Aqui o Emerson batendo meta no celularzinho. Murilo aqui, ó, batendo meta. Ari batendo meta e assim por diante, pessoal. Então entra aí, baixe o seu e-book, acompanhe os alunos, acompanhe as aulas. Quer tirar alguma dúvida? Professor, fechei aqui, ó, Point. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui agora. Point to Fix. Fechei ele sem querer. Às vezes você diz assim, eu quero tirar uma dúvida sobre a área do aluno. Manda um direct aqui para mim, lembrando que eu consigo responder mais rápido quem me segue, né? Porque eu não sei se você já percebeu, tem a área principal do direct e tem a área geral. Quem não me segue cai na área geral e às vezes nem sempre eu consigo ver rapidamente, então às vezes acaba demorando para responder. Tá? Mas aqui, ó, você pode ver resultado de alunos, 60% para fazer parte de desconto, para fazer parte da área do aluno. Ó. Uma vez acessado, você tem todo o tempo do mundo para aprender, para estudar e tem o suporte diretamente comigo. Aí qualquer dúvida que você tenha, é só entrar em contato, tá bom? Ó, essa entradinha que eu fiz aqui, vamos agora para a parte técnica. Ó. O preço ainda está chegando lá. Só que aqui, ó, olha isso, pessoal. Vou até tirar essa linha para você entender. O que acontece aqui? O que você consegue ver aqui, ó? Aqui, pessoal, tem uma movimentação do mercado dizendo qual é o interesse do mercado. Olha o tamanho dessa vela. Imagina, isso aqui com certeza foi a hora da abertura de Londres. Imagina o desejo do mercado. Cadu, mas o mercado, ó, ele está corrigindo toda a sua queda. Está corrigindo toda a sua queda, está fazendo uma movimentação de alta. Sim, mas ó, o preço ele ainda está nessa região, travado nessa região. Logo, diante de uma queda como essa, de um movimento como esse de forma macro, eu não posso descartar que a minha ideia aqui é que nessa região de resistência eu tenho uma oferta para fazer venda. Então, lembra quando eu falo para vocês da questão dos valores? Quanto mais caro o preço, melhor para vender. Então, se aqui, ó, o preço está caro, melhor para vender. Se o preço está barato, melhor para comprar. Então, dentro de um termômetro técnico, dentro de um movimento feito por este do mercado, qual é o meu pensamento quando o preço chega ali naquela região? É venda, né, pessoal? Não tem outra coisa a ser feito. Aí você diz assim, poxa, Cadu, mas você foi lá, né? Que é o que muitos perguntam. Você foi lá, você marcou uma linha, a linha estava lá em cima e aqui você fez a entrada. Pessoal, é isso que você tem que entender. Mas quando você vai analisar o gráfico, por exemplo, o Cadu, quando o Cadu coloca uma linha na região, não é porque é ali naquela linha que eu sou obrigado a entrar. Eu estou mostrando para você que ali possui uma região que eu tenho que prestar atenção. Aqui, ó, a partir do momento que eu estou numa região de venda,
e eu tenho regiões de correção, eu tenho um pequeno topo aqui que ocorre naquela região. E depois aqui, ó, faz um padrão de vela. Padrão de vela. Dentro de contexto, em região, com a tendência me mostrando a correção, o volume me mostrando a correção, tudo ali corroborando para que eu faça uma entrada de venda. Então, eu não vou esperar o gráfico tocar lá na região lá de cima. Eu não preciso esperar o gráfico chegar aqui e tocar na região para eu fazer a minha correção. Por isso que o gráfico é vivo, pessoal. Você tem que aprender que existem situações gráficas que o gráfico já tem toda a informação necessária. Você está numa área de venda, numa zona de venda, numa região de venda. Então, qualquer movimento de contexto que mostre para você que ali é uma possibilidade de venda, você pode fazer sua venda. Conseguiu entender? Essa é a dinâmica de traders que sabem o que estão fazendo. Ah, Cadu, mas eu poderia ficar esperando o gráfico chegar aqui, exatamente aqui nessa região, para procurar fazer uma venda? Melhor seria aqui, na parte de cima ainda, porque tem um gap aqui, ou aqui. Só que eu sei que a minha região de venda já começa aqui, Olha como ela é ampla, pessoal. Essa região aqui, para mim, toda é de venda. Então, eu vou ter que encaixar esse contexto em regiões e padrões de entrada que o gráfico vai me mostrar. O que acontece com as pessoas? Ou elas têm uma ansiedade demais e vendem antes, ou elas se perdem na análise gráfica e vendem depois, e acabam perdendo as oportunidades. Isso é o que mais acontece. Aí a pessoa sempre fala assim, mas eu não tenho controle emocional. Mas não sei o quê. Não, pessoal, isso é questão técnica mesmo. Não tem conhecimento técnico, tá? Aqui, EURUSD. Vamos abrir um outro ativo aqui. Agora nós temos, né, os índices, o index americano aqui. O index americano, não está em OTC. Ó que legal. Um índice legal para trabalhar, Está aqui também em forma de opções para trabalhar, muito legal. Mas eu prefiro as moedas, então vamos para as moedas. EURUSD nós trabalhamos, né? EURO-GBP, vamos lá para o EURO-GBP, a mesma coisa, a mesma trava de movimento. Olha só isso aqui. Não dá para saber o que o gráfico quer fazer, né, pessoal? Olha a fraqueza do movimento. A gente entende para onde o gráfico está indo, o que o gráfico quer fazer, mas a mesma coisa que o euro fez, o euro-GBP está fazendo aqui. Olha a região aqui. Olha isso, olha a chacoalhada do mercado a hora que abriu o GBP, né? Ou a libra esterlina, ou como você queira, quando abriu aqui o mercado de Londres. Olha essa movimentação. Olha essa região aqui, que o gráfico deixa. Pavio, região, olha o candle aqui. Então a gente já começa a ter uma ideia do que o mercado quer fazer com isso. A gente começa a entender qual é o desejo do mercado. Então hoje é uma sexta-feira, né? Para começar é uma sexta-feira. O mercado já se posicionou no início da semana. Hoje nós já estamos aí no terceiro quarto, né? Fechando da semana do mercado. O que a gente precisa se ater nesses movimentos? A gente tem que pensar o seguinte. Bom, se hoje é sexta-feira, perdão pessoal, começa a falhar a garganta. Se hoje é sexta-feira, eu preciso fazer uma análise do gráfico. Se eu sei que o gráfico está fazendo movimentos, olha só, movimentos pequenos, buscando regiões. Eu vou ter que atrelar os meus movimentos pequenos, vai fechar? Tá lá, nos movimentos macros. A mesma coisa que aconteceu em EURUSD. Olha a simplicidade da análise, pessoal. Olha isso aqui. O que significa isso aqui para mim?
região de venda. Região de venda. Ou seja, ó, aqui eu estou numa região de prêmio. As pessoas já estão saindo e auferindo seus lucros, onde existe um posicionamento resistência de preço, onde o gráfico está ofertando. É nítido isso. E qual é o próximo ponto? O próximo ponto é esse aqui. Então, se eu tenho aqui nessa região a possibilidade de venda, eu vou vender o gráfico. Logo, quando a gente aproxima para fazer a nossa execução de movimento, olha o que acontece com o gráfico, pessoal. O que é isso aqui? Isso aqui é uma consolidação. Uma consolidação dentro da micro-região, depois de uma movimentação, uma tentativa do quê? Uma tentativa de rompimento daquela bendita região macro. Poxa, fica claro o movimento, né? Mesmo sendo uma sexta-feira, mesmo sendo fechamento de semana de mercado, o gráfico ele é raciocinado, pessoal. Se o gráfico está subindo, vai chegar um momento ele vai ter que corrigir. Se o gráfico está descendo, vai ter um momento que ele vai ter que corrigir. Ah, Cadu não está corrigindo, então suba com ele. Ah, Cadu não está corrigindo, então desça com ele. É isso que é analisar o gráfico. Você vai ter regiões gráficas, onde você vai entender que aqui é um movimento de compra, você vai entender que aqui é um movimento de venda, você vai entender que aqui não existe nada que fazer, você vai começar a limitar as suas entradas. É isso que é você aprender a análise gráfica, pessoal. É isso que é você sentar na frente do seu computador, você por si só, pelo conhecimento, colocando esse cérebro que Deus te deu para trabalhar para você, entendeu? De forma autônoma, onde você por si só, com seu conhecimento, você fazer o que tem que ser feito, entendeu? Dia após dia. Todo dia o mercado é igual, pessoal. Você só precisa esperar encaixar os contextos. Assim, ó, como encaixou aqui em EURUSD, olha só. O que está acontecendo com o gráfico? É o mesmo movimento, ó. EURUSD, EURUGBP é o mesmo movimento. Ah, Cadu, mas é diferente, ó. Isso aqui faz isso, faz isso, faz isso. Cadu, esse aqui fez assim, ó. Pessoal, por isso que o gráfico é vivo. Você tem que entender a beleza da análise de cada setor. Você tem que entender o contexto, as regiões definidas, como a tendência trabalha, os padrões de vela junto com o volume. Isso, ó, se eu falar para você que EURUSD e EURUGBP, eles fizeram os mesmos princípios e é o mesmo tipo de análise, ó. Ah, mas não estão igualzinho funcionando. É óbvio que não estão e nunca serão, porque essas negociações vão acontecendo em tempo real. Vão acontecendo em tempo real. O que aconteceu aqui, ó, nunca mais vai acontecer da mesma forma. Porém, as técnicas aplicáveis, a forma como você faz a leitura do gráfico, a forma como você analisa é a mesma. A mesma que eu fiz aqui em EURUSD é a mesma que eu fiz em EURUGBP. Você só precisa aprender. Você só precisa colocar em prática a prática da teoria que você aprende. Ah, Cadu, eu já estudei bastante, mas eu faço tudo errado. Porque aprendeu errado. Ou não entendeu da forma correta. Ou continua cometendo os mesmos erros. E uma coisa é certa, pessoal. Todo mundo que não conserta os seus erros continua caindo no mesmo erro. Isso é fato, tá? Então, ó, EURUSD, EURUGBP, aí você é capaz de operar uma resistência como essa e uma resistência como essa de forma tranquila, né? Após um padrão de vela, em uma região de venda. Então você vai saber como analisar um suporte e resistência, né? Você vai saber que essa região é uma região de oferta, que o preço saiu de uma região de demanda. Tudo isso você aprende com análise gráfica, porque o nome já diz, né? É uma análise do gráfico. Então, ó, EURUSD, EURUGBP. Agora vamos aqui para, vamos ver um outro ativo aqui, EURUGBP, ó, GBPJPY. Vamos dar uma olhada no GBPJPY. Ó. O GBPJPY ele mostra uma indefinição
de movimento. Por que uma indefinição de movimento? Porque ele está num triângulo. Ó. Ele está em um triângulo. Este triângulo, pessoal, ele possui regiões de correção, tá? Ele possui 5 regiões que podem fazer correções de movimento, assim como regiões que não vão estar nem aí para essas movimentações de correção. Então, aí eu tenho que pensar em duas coisas. Ou eu faço uma entrada pensando nesta correção, ou eu fico de fora. Se você não tem técnica suficiente para fazer uma entrada dessa de correção, você fica de fora. Entendeu? Uma coisa é você saber o que você está fazendo. Outra coisa é você ter a percepção que você não tem conhecimento técnico para aquilo. Então, você tem duas opções. Ou você entende que é melhor você ficar de fora e não faz a entrada naquela região que teoricamente poderia ser uma boa entrada, ou você aguarda uma oportunidade para fazer essa entrada. Como agora, eu estou vendo o preço chegar na região, você viu que eu fiz algumas marcações, existe uma possibilidade ali de entrada, muita volatilidade ali naquela região. Ó. Eu poderia ter entrado no fechamento dessa região? Poderia, mas eu não me senti confortável. Eu não me senti confortável naquela região para fazer esta entrada. E agora, será que eu posso fazer essa entrada aqui? A ideia, pessoal, é que eu possa fazer essa entrada aqui sim, nesta região. Ó, lembrando, deixa eu ver aqui, ó, lembrando que existem regiões no gráfico que eu preciso analisar dentro de uma macro. Aliás, não é que existem, sempre vão existir essas regiões que eu tenho que analisar numa macro. Essas regiões que eu sempre tenho que analisar numa macro, elas vão estar sempre ligadas, pessoal, a uma região maior. Então essa região aqui, ó, é uma região que eu posso pensar em compra. Por que é uma região que eu posso pensar em compra? Tem algumas análises que aqui o pessoal chama, por exemplo, de diamante. Essa análise aqui, figura gráfica diamante. Uns chamam de figura gráfica de triângulo. Para mim, tanto faz. Tá lá, ó, perfeito. Para mim, tanto faz, tá? Nós vamos analisar um pouco aqui, ó. Vou fechar aqui, vou mostrar para você. Por que que uns chamam isso aqui de diamante, ó? Eu não sei se você consegue ver. Deixa eu aplicar. Ó, não sei se você consegue ver. Vamos ver se você vai conseguir ver. Por que que alguns chamam de diamante? Porque ele faz um movimento aqui, ó, parecido, pessoal, com um diamante, ó. É uma técnica que o pessoal utiliza para analisar o gráfico. Eu não consigo ver nada disso aqui. Aliás, eu também não vejo nada disso, mas é para você entender que você pode achar situações como essa no gráfico. Eu prefiro ir da forma clara, tá? Qual é a forma clara, Cadu, então, que você analisa uma região como essa? Simples, pessoal. Onde eu tenho um fundo aqui? Fundo. Onde eu tenho um topo? Topo. Agora, dentro de toda essa análise, eu vou analisar. Então, aqui, ó, eu tenho suporte, que é uma região de demanda. Opa, escrevi errado. Região de demanda. Aqui você tem uma resistência. Aqui você tem uma região de oferta. Pronto. Agora, dentro deste caminho, existem várias situações. Eu tenho aqui, ó, neste momento aqui, ó, uma formação de uma outra região, de um outro canal. Então eu começo a ter aqui, ó, um canal de venda. E eu tenho aqui um canal de compra. Correto, pessoal? Por quê? Aqui o preço está caro, barato, aliás, preço barato, preço caro.
eu já tenho os meus melhores pontos de entrada. Então, aqui eu tenho meu melhor ponto de venda e o meu melhor ponto de compra. Ah, Cadu, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu quero analisar o gráfico igual você analisa, eu quero entender igual você entende. Então, vamos lá. Então, aí você começa a analisar o gráfico de forma mais simples. Em que sentido? Entender que dentro desta região macro, eu vejo o gráfico fazendo algumas movimentações técnicas. Toda a região que ele chega dentro desse microcanal, após padrão de vela, ele faz movimentação técnica de continuidade. Ó, após qualquer padrão de vela, ele faz movimento de continuidade. Perfeito. O que eu precisei esperar aqui então? Padrão de vela, encaixado com volume. Se eu estou aqui nessa região micro de suporte, ainda está no preço barato. Se eu estou nessa região de resistência, eu estou no preço de venda. Ah, Cadu, porque eu vejo aqui ó, que aqui é a melhor região para venda, aqui é a melhor região para compra, mas eu não vou conseguir esperar o preço chegar lá. Eu quero saber como analisar o gráfico para operar as micro-regiões de suporte e resistência. Perfeito, pessoal. Você pode aprender. Só que é assim, é aquela velha história. Aquela velha história. Conforme você aumenta o conhecimento, você aumenta a sua técnica. Conforme você aumenta a sua técnica, você tem mais sabedoria. Então, se você é um novo no mercado, o que eu vou sempre te aconselhar? Você operar sempre nas extremidades, porque são nas extremidades que você vai ter facilidade para fazer suas operações. Depois que você começa a operar nas extremidades e começar a entender o mercado por si só, você vai começar a entender então esses suportes e resistências que acontecem nas micro-regiões. Pessoal, a pessoa fica perguntando do indicador, né? O indicador faz justamente isso para você, né? Se você quer operar nas regiões extremas, você configura ele para isso. O indicador que eu falo é o indicador que eu criei. Eu fiquei ali 2 anos testando, criando, para ver qual era a dificuldade da maioria das pessoas que me procuravam. E a maioria das pessoas, a dificuldade que eles têm é justamente fazer essa marcação de contexto e ter os contextos funcionando de forma clara. Então o indicador que eu ensino lá no módulo 13, para quem é aluno aí e tem acesso, você pode configurar ele para justamente fazer marcações micro, para você operar suporte e resistência, ou simplesmente você opera as regiões macro. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que ele te auxilia nessas marcações, nesse entendimento. Eu não sei se você percebeu que através das marcações você vai entender tecnicamente como é que se faz. Ó, região após padrão de vela, entrada perfeita. Região após padrão de vela, entrada perfeita. Quando você vem, isso na região macro, né? Isso aqui, ó, eu estou falando nessa região macro, tá? Só para pontuar você. Então vamos aqui para a região micro, né? O canal interno. Quando o preço chega aqui, ó, e faz padrão de vela, ó, entrada perfeita. Quando o preço chega aqui e faz padrão de vela, entrada perfeita. 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 E padrão de vela, entrada perfeita. O que eu quero mostrar para você com isso? Se você encaixar, se você souber como analisar o gráfico para operar as micro-regiões de suporte e resistência no gráfico, você só vai conseguir operar as micro-regiões de suporte e resistência no gráfico porque você tem conhecimento suficiente para operar as regiões na macro. Porque o que você faz nas macro-regiões é a mesma coisa que você vai fazer na micro-região. Conseguiu entender? A análise que você faz fazendo a macro-região é a mesma que você vai fazer na micro-região, pessoal. Só muda o fractal da análise.
Talvez você não esteja entendendo, porque você talvez não tenha o vocabulário técnico para isso. Mas, se você acompanhar o canal, acompanhar as aulas aqui, ou quiçá tiver oportunidade e assim quiser realmente aprender, estar no treinamento, seja na área aqui do aluno, onde lá na área do aluno você tem um suporte diretamente comigo, você consegue entender que essa mesma análise que você faz de forma macro é a mesma análise de forma micro. Só mudam os fractais. Por isso que o Cadu, quando chega aqui nas micro-regiões, eu também sei como operar as micro... Opa, pessoal, perdão, a voz sumindo. Por isso que eu sei também como operar micro-regiões de suporte e resistência ou macro-regiões de suporte e resistência. Porque, na verdade, elas são as mesmas coisas. Você só precisa ter o olho treinado para entender esses fractais. Agora, isso está ligado ao seu conhecimento técnico. Qual é o conhecimento técnico que você tem que é capaz de assim analisar dessa forma? Tá? Aí esse é o grande detalhe. Então, se você está começando agora, esta região aqui para você operar, ó, opa, não era isso que eu queria. Se você está começando agora, essa região aqui para você operar, ó, que é a micro-região do gráfico, é mais difícil. É mais difícil, você está começando agora. Procure as regiões extremas. Para você operar de forma mais tranquila, as regiões internas aqui do gráfico de que você está olhando, por exemplo, Cadu, eu vi aí que a região macro compreende 1 hora mais ou menos de movimentação. Eu quero operar nos 15 minutos aqui da região, eu quero operar nos 5. Você pode. Só que você tem que ter o conhecimento técnico para entender como as tendências funcionam nas regiões. Você tem que saber o contexto, o padrão de vela certinho, o volume que vai acontecer ali na região. Então, uma série de fatores que você tem que encaixar. Por que as pessoas começam a operar, às vezes, e começa a dar tudo errado? Porque ela não tem conhecimento técnico a fundo para operar regiões aqui, ó, micro-regiões de suporte e resistência. Ela não tem conhecimento técnico. Então, se você está começando agora, o que eu posso te aconselhar é comece pelas regiões mais fáceis, as regiões extremas do gráfico, as regiões que você vê simplicidade da movimentação. Agora, se você vier para a área do aluno, por exemplo, lá você aprende a análise num passo a passo. Essa análise no passo a passo é como se eu pegasse na sua mão, mostrasse para você, ó, o primeiro ponto que você tem que analisar é esse. O segundo ponto é esse. O terceiro ponto é esse. O quarto ponto é esse. E o quinto ponto é esse. Por que quinto ponto? Porque eu trabalho com 5 grandes vertentes, né? Eu canso de falar aqui. Contexto, regiões, tendências. Escrevi tudo errado, peraí. Tendências, padrões de vela e volume. Se você dominar essas técnicas da análise gráfica, se você dominar todas essas técnicas aqui na análise gráfica, que eu ensino num passo a passo, quando você chegar ao final, você vai entender tanto da forma macro como da forma micro. Porque é um passo a passo de conhecimento técnico onde você vai se aprofundando, você vai se posicionando no gráfico para entender como analisar as micro-regiões, como saber analisar e operar as micro-regiões suporte e resistência no gráfico. Sabendo fazer essa análise junto com a macro-região, você chega no gráfico, por exemplo, hoje, uma sexta-feira, fechamento de mercado, ó, fiz uma venda aqui. Você acha que realmente era bom, foi bom ter feito uma venda aqui, ó? Você acha que
A ideia de venda nessa região aqui é plausível? Perfeito, né, pessoal? Olha só o que aconteceu com o gráfico. Quando chegou em Euro GBP, eu falei para você, é o mesmo movimento, pessoal. É claro que ele não está igualzinho, mas é o mesmo movimento. O que aconteceu com o movimento? Ó, venda. Olha como ele derrete. Isso aqui, pessoal, entradas como essa, eu faço em qualquer mercado. Índices, Forex, não necessariamente em opções. Conseguiu entender? Não necessariamente só opções. Por isso que a análise gráfica é linda. Tem muitos alunos, por exemplo, começaram opções, hoje eles operam Forex, índices. Por quê? Como a gente opera micro-regiões, que é o famoso scalping, essas são as técnicas que eu utilizo para analisar. O famoso scalping, né, no day trade. É a famosa técnica, é o que a gente opera aqui em opções. Quando a gente vai para outros mercados, você vai utilizar a mesma técnica da micro-região nas macro-regiões de forma fractal. Ou vice-versa, se você está no Forex e vem para opções, você sai da macro-região de swing trade ou day trade com tempos maiores para vir para o scalping. Entendeu? Então, a análise, pessoal, entrada, você pode se basear, quanto mais perfeita ela for, isso mostra o montante do movimento gráfico a seu favor após uma entrada. Assim como o GBP-JPY, eu fiz uma compra aqui, não fiz? Ó, preço, 1, 2, 3, 4 movimentos. Se eu tivesse num índice, por exemplo, no Forex, ó, eu poderia ter feito essa compra legal aqui, teria feito parcial aqui, ó, 1, 2, teria dado essa terceira, eu seguraria 4, 5. Quando essa chegou aqui, ó, nessa região já próximo a essa resistência, quando este candle aqui, ó, fechou abaixo da mínima, já sai, eu pego e fecho aqui, posso fechar no dedo, né? Porque colocaria meu stop aqui embaixo, não esperaria para ver. Ah, Cadu, mas e se ele fizesse movimento, romper e buscar lá em cima? Perfeito. Mas isso aqui, pessoal, depende do seu lote que você entrar, já é um bom dinheiro, pessoal. Pensa o seguinte, ganância não te leva a lugar nenhum, tá? A ganância, ela tem que ser saudável. O que é uma ganância saudável? É o que eu oro todos os dias. Aquela oração que o meu mestre me ensinou. O pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia. Então, existe algumas regras para você ser uma pessoa consistente no mercado. Regras de consistência. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Existem algumas regras para você ser consistente. Regras de consistência. Vamos. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira só para a gente entender um pouco o mercado e falar um pouco do mercado. Então, existem algumas regras do mercado. Algumas regras que te levam à consistência. Por exemplo, o que você tem que entender no mercado? De vida, regra de vida, tá, pessoal? Entenda o seguinte, ó, como regra de vida, para você não esquecer mais. Se você deseja mudar seu corpo, você vai fazer o quê? Realizar exercícios físicos. Correto? Correto? Então vamos lá, regras de consistência, para você entender o que eu estou querendo dizer, tá, pessoal? Isso aqui para você entender um pouco o que está por trás de uma pessoa que domina o mercado. Ó, é exercício aqui, tá? Escrevi errado, mas você entende. Qual é a ideia de alguém que muda sua mente diante do mercado? Se você quer fazer exercícios, se você quer mudar o seu corpo, você precisa fazer os seus exercícios. Porque se você não fizer os seus exercícios, o que vai acontecer? O seu corpo vai continuar da mesma forma. Correto? Se você não estuda, o que vai acontecer? Você nunca vai se desenvolver como sonha.
Tem muita gente que entra em contato aqui, principalmente no YouTube, e fala assim: ah, eu queria operar como o Cadu opera nessas micro-regiões, os scalpings, porque eu acho tão legal, tão não sei o quê. Eu comecei, pessoal, operando as macro-regiões. Eu vim do Forex, eu sou do Forex. Já falei 1000 vezes para vocês. Só que o gráfico é fractal. Quando eu comecei a desenvolver essas técnicas de scalp em mim, eu entendi que o que eu fazia na macro, eu faço na micro. Só que isso é uma questão de fixação de conhecimento. Então, o que eu fiz? Eu peguei toda essa complexidade fractal da macro e desenvolvi para micro. Ou seja, a visão é Forex, a ação é binária. A ação de opção binária é só comprovendo ali dentro de uma macroanálise. Então, se você, por exemplo, não faz exercício, você não vai ter o corpo que você deseja. Entendeu? Se você não estuda, você não vai se desenvolver como sonha. Se você não planta, se você não planta o futuro que quer, o que vai acontecer com você? Colherá decepções, né? Esses dias mesmo tinha uma cobrança bancária aqui, uma tarifa numa conta bancária minha aqui. Entrei em contato com a gerente e a gerente você tem que vir aqui para a gente mudar a cesta de taxas aí da sua conta. Tá bom, fui lá no banco. Coisa que eu odeio, pessoal. Faz uns 7 anos que eu não sei o que é ficar indo em agência bancária, assim, né? Antigamente eu ia mais. Agora com o mundo digital, eu não vou, nem sei o que é isso, mas eu vou nessas situações. Cheguei lá, ela falou um monte de coisa, a minha gerente. Eu falei assim, mas eu não quero, não existe o porquê. Ela falou, só um minutinho. Ela foi lá para dentro da sala dela, enrolou, de repente voltou com um papel dizendo assim, olha, está isento novamente essa conta sua e ainda agora você tem mais um monte de vantagens. Aí você fica se perguntando, por que então que antigamente estavam cobrando sendo que poderia não cobrar? Você entendeu? Só de taxa ali, por exemplo, ia chegar no final do ano, eu ia pagar mais de um salário mínimo só de taxa. Então, o que eu quero dizer isso com você? Você quer ficar pagando essa taxa? Quer ficar perdendo dinheiro? Quer ficar enroscado? Ou você quer plantar algo para o futuro? Se eu não tomo uma atitude lá, conversar com ela, de entender o que está acontecendo, que o que eles cobram eu não utilizo nada. Aliás, eu só dou lucro para o banco, né, porque o meu dinheiro fica lá e eles utilizam o meu dinheiro para fazer o que eles querem. Eu mostrei para elas que por mais que o banco eu seja pífio diante do mercado, dentro do banco, eles precisavam de mim. E aquela taxa de cobrança não levava a nada. E o que aconteceu? Você planta hoje o que quer colher para o futuro. Se eu não fosse lá, daqui um ano, exatamente daqui um ano, eu pagaria mais de um salário mínimo de taxa. É muita coisa, pessoal. Então tem esses detalhezinhos que se você não perceber na sua vida, as coisas vão te comendo pela beirada, entendeu? Vão te minando pela beirada. O que você quer para o seu futuro? Você quer ser um analista gráfico? Você quer sentar aí na frente do seu computador, abrir sua tela e fazer suas operações? Negociar no mercado? Você quer fazer isso? E o que você está plantando agora? O que você está plantando agora? Eu estou plantando aqui 20 minutos por dia estudando. Ótimo. Eu estou estudando de qualquer forma. Ótimo. Eu estou estudando aí, eu fico assistindo 10 canais do YouTube aí e estou estudando. Ótimo. Mas isso vai te levar ao quê? Você vai colher decepções ou vitórias no futuro? Porque existem formas de plantar também. Existe a forma de plantar em terra boa ou em terra ruim. Se você ficar plantando o seu hoje em terra ruim, você vai colher decepções. O que é plantar numa terra boa? Saber o que você está fazendo, ser instruído de forma correta, aprender de forma correta, para que você plante em terra boa e não colha decepções. Esse exemplo que eu dei aí agora de uma taxa de banco, pessoal, é uma coisa simples que às vezes você nem olha aí no seu cartão, na sua conta, às vezes você está guardando um dinheirinho com sofrimento.
Quando vira o mês, o banco cobra uma taxa, pronto, leva o seu dinheiro que seria o juro, você paga de taxa e nem está vendo. Por isso que você chega no fim de 6 meses, 1 ano e olha aí, não tem lucro nenhum do dinheiro aí investido. Entendeu? Então tem que prestar atenção. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para ter regra para você ter regra de consistência? Ou você faz algo diferente, ou os ciclos se repetem. Que ciclos que eu digo? Os ciclos do fracasso, do erro, de não saber o que está fazendo. Você deseja mudar o seu corpo, você precisa fazer exercício. Você quer se desenvolver como você sonha? Você precisa estudar. Você quer colher frutos? Você precisa plantar da forma correta. Então, ou você muda o ciclo de vida, ou o ciclo das coisas que você está fazendo, ou ele vai se repetir. Ou seja, se você perde hoje, você vai continuar perdendo amanhã. Porque o ciclo se repete. Você tem que mudar isso. Como é que você muda isso? Parando, analisando o que está acontecendo de errado. O meu erro é que eu não sei analisar. Pessoal, tem muita gente que está aí na frente do gráfico há anos e não dá o braço a torcer, que não sabe, não reconhece. Não reconhece que não tem conhecimento nenhum. Aprendeu aí, bateu na linha, entrou. Aprendeu aí a ver um suporte, uma resistência marcando linha. E o mercado não é isso, pessoal. O mercado vai muito além disso. Quando você começar a se aprofundar mesmo, você vai pensar assim, poxa, a vida inteira eu fiz errado. Então, se você quer ser uma pessoa consistente, você precisa fazer algo diferente. Você precisa mudar isso. Ontem mesmo teve um aluno que falou assim, professor, entrou em contato comigo e falou, eu quero fazer aquisição do indicador. Legal. Aí fiz os trâmites para lançar, né, no sistema, tudo. Ele diz assim, porque se eu não fizer algo diferente, se eu não investir em mim mesmo, se eu não fizer algo por merecer, eu não vou colher no futuro. Foi exatamente isso que ele fez, regras de consistência. Se você não ler um bom livro, se você não estudar um bom conteúdo, se você não aplicar um bom conhecimento, você não tem regras de consistência. Eu falei algumas coisas aqui dando exemplo para você entender o que você faz hoje pode mudar o seu futuro. Quanto antes você começar, melhor será. Tá bom, pessoal? Então, aprenda como analisar o gráfico nas micro-regiões para operar suporte e resistência nas micro-regiões, né? Ou vice-versa. Então, vamos lá. Falei demais, até me perdi no tempo aqui, passei do tempo, passei da hora. Me perdoem, mas hoje é uma sexta-feira que eu gostaria de trazer esse conhecimento para vocês. Então, hashtag de hoje, micro-regiões, tá? Quer fazer parte do treinamento? Quer fazer parte da área do aluno? Quer ser meu aluno? Será muito bem-vindo, espero você aqui de braços abertos. O link está aqui abaixo da videoaula. Quer fazer a aquisição do indicador? Quem está lá no treinamento, módulo 13, que já viu como funciona, só entrar em contato que eu falo para você como funciona. Pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueça de escrever nossa hashtag aí, micro-regiões, de deixar aquele comentário, de deixar um like, dizer se as aulas estão ajudando ou não, porque isso me incentiva a trazer conhecimento. Eu vejo muitas pessoas comentam comigo, falam assim, professor, tem um fulano lá que entrega um vídeo por semana, tem não sei quantos milhões de seguidores. O outro, cada 15 dias, você todo dia traz aqui, todo dia traz aqui. Às vezes eu fico pensando assim, será que o pessoal abre o meu conteúdo, vê lá 7 aulas na semana, ele escolhe uma só e assiste? Não sei, né? Não sei até que ponto eu devo continuar todos os dias, eu devo diminuir, não sei. Eu preciso da opinião de vocês sobre isso, tá bom? O que vocês acham aí também podem escrever. Vou ficando por aqui. Te vejo. Um ótimo fim de semana, né? Hoje é sexta-feira. Ótimo fim de semana. Te vejo numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui.